Ninguém tem coragem de falar não para Lula. A tese é do escritor Fernando Moraes, biógrafo do presidente. Nesse episódio, vamos conversar um pouco sobre dois presidentes da República no Brasil, Lula e João Goulart, linkados aqui por um economista, Celso Furtado, que teve diálogos interessantes com os dois presidentes. E vamos trazer para a conversa também Maquiavel. Bem-vindos ao Tempos. Aproveite que você está por aqui e se inscreva no nosso canal. Este é um canal de divulgação científica, falando de história, falando muito de política, mas a política aqui tomada como um objeto de estudo. Então, esse é um trabalho de divulgação científica, discussão de conteúdo, de conceitos. Se você gosta desse tipo de canal, você está no lugar certo. Eu vou, no primeiro momento, me basear na entrevista do Fernando Moraes para o canal UOL. Nessa entrevista, o escritor comenta sobre Lula. Ele, Fernando Moraes, está lançando agora o segundo volume da biografia de Lula. E aí, trazer Celso Furtado para a conversa como o link entre os dois presidentes. E depois, fazer uma pequena incursão pela obra O Príncipe de Maquiavel. Vamos lá, eu ainda não li a biografia de Lula, escrita pelo Fernando Moraes, então o que eu vou comentar aqui é baseado na entrevista dele, Fernando Moraes. E tem 4 pontos ali que chamam muita atenção. Ele fala que Lula tem uma dificuldade enorme em ser contrariado, que ele esperneia, ele fica chateado, mas depois, com o tempo, ele cede, ele se ajusta. Preste atenção que esse ponto aqui tem tudo a ver com a sequência das coisas que eu vou comentar aqui. Segundo ponto que eu quero destacar na fala do Fernando Moraes, bom, um parêntese aqui, para você que não está se lembrando, Fernando Moraes é um grande escritor, já escreveu biografias de grandes figuras da história do Brasil. Eu destacaria a biografia de Assis Chateaubriand, Chateau, o rei do Brasil, um trabalho magnífico sobre a história do Assis Chateaubriand, mas mais do que isso, sobre as relações entre imprensa, bastidores da imprensa, suas relações com o mundo da política, o mundo corporativo, empresarial, entre os anos 30 e os anos 70. Trabalho extraordinário. E ele, como dizia, está publicando o segundo volume da biografia de Lula. Então, é uma voz bastante respeitada. Fernando Moraes fala que Lula, atualmente, não tem em torno dele pessoas que lhe possam dizer não, confrontá-lo. Por quê? Porque havia, até tempos atrás, um grupo muito próximo ao presidente, com estatura política, com experiência, com credibilidade, pessoas reconhecidas pelo próprio Lula, que poderiam dizer isso. E aí o Fernando Moraes se refere a 3 nomes especificamente: o Palocci, Antônio Palocci, o Luiz Guxiquem e José Disseu. O Guxiquem já faleceu, o Palocci se distanciou da política, do PT, e Zé Disseu continua na ativa, mas ele não é ministro, ele não é assessor de Lula, não está próximo ao presidente. Por isso aquela abertura minha dizendo que hoje não tem ninguém em condições de dizer não para Lula. Ninguém próximo a ele. E o Fernando Moraes chama atenção para o fato de que isso faz falta, porque Lula ouve. Dizia que ele fica contrariado, mas ele ouve. E falando em ouvir, uma das pessoas as quais ele ouviu foi o economista Celso Furtado. Em uma das conversas, Celso Furtado disse para Lula: tenha sempre perto de você pessoas da ultra-esquerda, porque elas vão te proteger de se aliar à direita. Eu fiquei intrigado com esse conselho de Celso Furtado, porque ele, Celso Furtado, era um homem, ele já faleceu, era um homem moderado, ele ocupou cargos políticos, embora não partidários,
E ele era um homem moderado, reformista, como ele mesmo dizia. E ele foi muito criticado por setores mais à esquerda ao longo da trajetória dele. E Celso Furtado, sabia muito bem que Lula era e é uma figura moderada. Então o conselho é interessante porque é uma orientação para a convivência com quem pensa diferente, para enfrentar críticas. E aqui está a ponte para João Goulart, que eu anunciei, seria também objeto das nossas reflexões aqui. Mas antes de eu falar do diálogo de Celso Furtado com João Goulart, tem um quarto ponto na entrevista do Fernando Moraes, muito interessante. E agora aqui eu vou fazer uma especulação. Preste atenção, o Tempos é um canal de divulgação, de informação, muito secundariamente de opinião e nunca de especulação. Quando a gente vai brincar, especular sobre qualquer coisa, eu, Thiago, Chico, nossos colegas aqui do Tempos, a gente quer deixar isso bem claro. Estou neste momento entrando num terreno absolutamente especulativo. Por que isso? Há uma conversa no mundo da política de que Lula, caso considere que o risco de perder a eleição esse ano seja muito sério, ele poderia desistir. Porque a última eleição da trajetória dele, pode ser que ele não queira terminar a carreira política com uma derrota eleitoral. É pura especulação. Ele não falou isso para ninguém, que eu saiba. O que isso tem a ver com a entrevista de Fernando Moraes? Fernando Moraes fala, lembrando que ele é o biógrafo de Lula, que Lula entra em depressão, em profunda depressão, prostração, a cada derrota eleitoral. Para as pessoas que nos assistem, nos ouvem e que são mais jovens, talvez não saibam, mas Lula perdeu várias eleições antes de se eleger pela primeira vez em 2002, presidente da República. E aí o Fernando Moraes fala que depois de uma derrota, ele decide nunca mais participar da política, nunca mais se candidatar. Só com o tempo ele, entre aspas, se cura dessa depressão e volta para o jogo político. Onde é que entra a especulação? Isso aqui é informação do que fala o Fernando Moraes. Onde é que entra a especulação? Sendo esta a última eleição de Lula e ele conhecendo a si próprio, da sua depressão após derrotas eleitorais, será que isso pode pesar numa decisão? Não sabemos, mas é um dado a se considerar. Volto para Celso Furtado e o diálogo com João Goulart. O que eu vou falar aqui está baseado nesse livro, nessa obra autobiográfica de Celso Furtado, escrita por ele, autobiográfica, 3 volumes em que ele conta da sua trajetória, do seu pensamento, dos seus diálogos, bastidores da política brasileira. E aqui a história que eu vou contar acontece nos momentos que antecedem ao golpe de 64, que está completando 62 anos neste momento. Bom, sabemos todos, os anos pré-64 foram de muita polarização, muita crise política, o governo Goulart enfrentando muitas dificuldades, e Celso Furtado, que tinha sido ministro de Goulart, ministro do Planejamento, já tinha se afastado. Nesse momento dessa história que eu vou contar, ele é superintendente da SUDENE, um cargo também de confiança, de nomeação do presidente. E aí ele conta que ele preside, Celso Furtado, um evento em Brasília, recebendo representantes de vários países, e tem a oportunidade de observar um pouco da rotina do presidente João Goulart. E ele conta que João Goulart estava cercado de pessoas que sempre procuravam agradar o presidente, falar coisas que fizessem bem aos ouvidos, às ideias de João Goulart. Nunca alguém que o confrontasse. A certa altura, então, João Goulart atende a Celso Furtado e o economista fala para o presidente. Palavras de Celso Furtado. Deve ser difícil para um presidente ver a realidade tal qual é
se todas as pessoas que dele se aproximam procuram dizer o que é agradável ouvir. Fecha aspas. E aí, Celso Furtado fala que João Goulart olhou para ele, franzindo a testa, que era um gesto muito característico do presidente Goulart, como se dissesse: você é muito impertinente. Na nossa linguagem, você é muito atrevido. Mas o fato, por muitas razões, sabemos todos, é que poucas semanas depois, João Goulart e o próprio Celso Furtado foram depostos e tiveram que se exilar. Um presidente da República, pessoas ocupando altos cargos, tendem a ficar isoladas, por razões óbvias, por questões de segurança. E aí aumenta o peso, a importância das pessoas que os cercam, que conversam com eles, que eles assessoram. Isso não é de hoje. Eu citei Lula, que é o atual presidente, João Goulart, presidente em 64, e vou trazer para a conversa agora Maquiavel, falando de como o príncipe deveria escolher seus ministros, seus assessores. E é interessante, quando eu estava relendo os textos de Maquiavel, partes, capítulos do livro O Príncipe, pensando muito na política, mas as reflexões de Maquiavel aqui valem para todas as áreas da vida, para quem não está na política também. Então, no capítulo 22 do livro O Príncipe, Maquiavel está tecendo comentários, sobre os secretários que os príncipes devem ter junto a si. E aí ele faz considerações do perfil desses secretários, dos critérios que o príncipe, a autoridade, deve levar em consideração. E aí ele diz assim: a primeira conjectura que se faz da inteligência de um senhor resulta da observação dos homens que o cercam. Quando são capazes e fiéis, sempre se pode reputá-lo sábio, porque soube reconhecê-los competentes e conservá-los. Prossegue Maquiavel. Existem 3 espécies de inteligências. Uma que entende as coisas por si. A outra que discerne o que os outros entendem. E a terceira que não entende nem por si, nem por intermédio dos outros. Aí Maquiavel comenta cada uma dessas 3 inteligências. A primeira é excelente, a segunda muito boa e a terceira inútil. Aí Maquiavel fala de um método que ele recomenda ao príncipe, um método para escolha de assessores, de ministros, de pessoas para ficarem próximas dele e de ajudá-lo e orientar. Diz assim: para que um príncipe possa conhecer o ministro, ou o assessor, diríamos, o secretário, existe um método que não falha. Quando vires o ministro pensar mais em si do que em ti, lembre-se, Maquiavel, está se dirigindo a um príncipe, ou um candidato a príncipe. Repito, quando vires o ministro pensar mais em si do que em ti, e que em todas as ações procura o seu interesse próprio, podes concluir que esse jamais será um bom ministro, e nele nunca poderás confiar. No capítulo 23, Maquiavel fala de como se afastar dos aduladores, na linguagem nossa, popular de hoje, dos puxa-sacos. Diz Maquiavel: não há outro meio de guardar-se da adulação, a não ser fazendo com que os homens entendam que não te ofendem quando dizem a verdade. Mas, quando todos podem dizer-te a verdade, passam a faltar-te com a reverência. Portanto, prossegue Maquiavel, um príncipe prudente deve proceder por uma terceira maneira, escolhendo em seu estado homens sábios, e somente a eles deve dar a liberdade de falar-lhe a verdade. Deve, o príncipe, de cada um, e com esses conselhos, prossegue Maquiavel, e com cada um deles, deve o príncipe portar-se de forma que todos compreendam que,
quanto mais livremente falarem, tanto mais facilmente serão aceitas suas opiniões. A velha e boa verdade. Uma ressalva muito importante. Nós estamos, neste vídeo, nesse episódio, focados no papel de figuras específicas, presidente, do príncipe, de assessores, mas isso não se trata de desconsiderar que a dinâmica social e política é coletiva. Não estamos aqui nem por um segundo imaginando que um presidente tem plena liberdade de escolher e decidir e levar o país, a sociedade, para a direção que ele livremente quer. Claro que não é assim. O fato que está em questão aqui, o ponto que está em questão é que, a partir do diagnóstico das condições objetivas, ou seja, aquelas que independem da minha vontade, um diagnóstico correto, lúcido, um presidente bem assessorado pode escolher bem, ou escolher melhor, os caminhos dentro do que é possível. Então, permanece a importância dessa lucidez, desse discernimento, dessa margem de escolha, essa margem de ação para os sujeitos. Terminada a ressalva, caminho para o encerramento do vídeo, retomando a história de Celso Furtado. Aquele conselho para Lula, e conhecendo um pouco da história de Celso Furtado, eu já publiquei 3 ou 4 artigos sobre Celso Furtado, então conheço razoavelmente a trajetória dele, menos das suas ideias mais econômicas, porque eu não tenho informação em economia, mas das suas ideias políticas, dos seus posicionamentos enquanto um agente do campo político. É muito interessante, é muito rica aquela história. Porque nos anos 50, ele, como economista da CEPAL, muito próximo, por um tempo, a Vargas, depois da Juscelino, depois como superintendente da Sudene, ele é quem concebe o projeto Sudene, convence Juscelino Kubitschek a implantar a Sudene, é o primeiro superintendente do órgão entre 59 e 64, depois foi ministro, como eu dizia, do governo Goulart. E Celso Furtado enfrentou muitas críticas. À direita diziam que ele era comunista. E a esquerda mais esquerda, diziam que ele era agente da burguesia. E ele era um nacionalista, reformista, como ele sempre disse. Alguns estudiosos entendem que o perfil de Celso Furtado, do ponto de vista político e ideológico, talvez o colocasse numa posição de um adepto do estado do bem-estar social, talvez até de uma social-democracia. Mas sempre um homem profundamente convicto, adepto da democracia. Inclusive no momento, no pré-64, em que a democracia não era um fim em si mesmo para muitos grupos políticos. E os escritos de Celso Furtado, no pré-64, e agora a história desse conselho dele para Lula, já nos anos 80, 90, revela um homem profundamente compromissado com os valores democráticos. E para nós, professores, estudantes, pesquisadores, uma lição preciosa aqui, essa disposição de ouvir, de conviver com a crítica, com pensamentos diferentes. Em tempos de bobagens como cancelamento e lacração, reencontrar Celso Furtado é um sopro de esperança.